Atlas da visão panorâmica do Apocalipse. Nós estamos agora no apêndice de número 3. Esses 5 apêndices no final do livro dá um estudo maravilhoso para estudar em tópicos o Apocalipse. E o apêndice 3 do Apocalipse, nós vamos ver algumas falas de Jesus às 7 igrejas. Não vamos ver todas as falas do Senhor Jesus em todo o livro, mas veremos alguma das falas. Por exemplo, no epílogo, nós temos o próprio Jesus falando no Apocalipse 22, nas últimas palavras do livro, nós temos Jesus falando: eu, Jesus, enviei o meu anjo. Mas esse apêndice 3, nós vamos focalizar no apêndice 3 o que Jesus fala às 7 igrejas da Ásia. Ou seja, isso diz Jesus às 7 cartas do Apocalipse. Então nós vamos focalizar no que o Senhor Jesus fala a essas 7 igrejas no Apocalipse, né? Então vamos começar com Apocalipse 2:1. A ordem para escrever, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Agora vamos lá, vamos à fala de Jesus. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Então isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. De acordo com Apocalipse 1:20, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, ou seja, o mensageiro da igreja. Então, ele tem na sua destra as 7 estrelas. Então, os anjos, os mensageiros, estão na destra de Jesus. E é ele que fala, é ele que manda, é ele que determina, é ele que diz, como diz aqui. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Ele não só tem na sua destra as 7 estrelas, mas que ele também anda no meio dos 7 caçais de ouro. Então, ele anda no meio dos 7 caçais, e de acordo com Apocalipse 1:20, os 7 caçais são as 7 igrejas da Ásia. Então, Jesus tem os mensageiros na sua destra, que são as 7 estrelas, inclusive é a visão aqui, ó, tem na sua destra as 7 estrelas, e ele anda no meio dos 7 castiçais. Então ele anda no meio da sua igreja. Ele controla o mensageiro, que são os anjos, e ele anda no meio da sua igreja. Nunca devemos esquecer isso, porque é importante. Quem controla o mensageiro, quem tem os anjos da igreja na sua destra, na sua mão direita, é Jesus. E quem anda no meio dos 7 caçais, ou seja, anda no meio da igreja, também é Jesus. Amém? Então, olha só, essas 2 falas de Jesus, uma só fala, mas tem 2 coisas aqui. Isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 caçais. Tudo que Jesus vai falar às igrejas vai trazer alguma imagem daqui. Ele começa com a igreja de Éfeso, mostrando que ele tem na sua destra 7 estrelas e que ele anda no meio dos 7 caçais. Então, aquilo que ele fala aqui, as igrejas, tem a ver com a imagem do capítulo 1. Vamos continuar, Apocalipse 2:8. Nós vamos ver outra fala de Jesus. E nós mencionamos aqui pelo menos 18 falas de Jesus. Então nós só vimos 2. Tem as 7 estrelas, anda no meio dos 7 caçais. Vamos Apocalipse 2:8. Vamos ter outra fala agora, a igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz, novamente o isto diz, o primeiro e último. Jesus, ele é o primeiro e ele é o último. Antes de todas as coisas, lá estava Jesus. E depois, em todas as coisas, ele continua lá. Ele é o primeiro e o último.
Não só isso, que foi morto e reviveu. Apocalipse 1, nós vemos 18, eu e o que vive fui morto, mas eis que estou aqui vivo para todo sempre. Ele foi morto, mas reviveu. Ele tem o poder sobre a morte, tanto é que ele aparece com as chaves da morte e do inferno. Ele tem as chaves, foi morto e reviveu. Apocalipse 1:18, não é? Foi morto e reviveu, está vivo para todo o sempre. Glória a Deus, e tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Será que a gente pode confiar nele, que tem as chaves da morte e do inferno, que é o Senhor da vida, que foi morto, reviveu, está vivo para todo sempre? Olha o que diz, é ele que diz, por isso temos que ouvir o que ele diz. Continuando, Apocalipse 2:12, agora a igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, novamente, isto diz, quem é que diz? Jesus, aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A espada aguda de 2 fios sai da sua boca, a espada aguda de 2 fios. Isso diz ele. Essa espada aguda de 2 fios, de acordo com Hebreus 4:12, é a palavra de Deus, que é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma. Note que a espada sai da sua boca. A espada não está na mão direita. Na mão direita está as 7 estrelas. A espada sai da boca. Tem a ver com a palavra de Deus. Vamos continuar. Apocalipse 2:18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isso diz quem? O Filho de Deus, o Filho de Deus. Então Jesus, ele é o Filho de Deus. Tudo isso você vai encontrar aqui nesse livro. Que revelação maravilhosa do Filho de Deus. Ora, se o Filho de Deus fala, eu tenho que ouvir, não é? Um dia, conversando com um muçulmano, ele falou que os cristãos dizem que Jesus é filho de Deus, mas que o próprio Jesus nunca disse que era filho de Deus. Pois muito bem, está aqui o que ele precisa ler. Apocalipse, capítulo 2, verso 18, é o próprio Jesus falando. Isso diz o Filho de Deus. Então Jesus é o Filho de Deus. O próprio Jesus se declarou como Filho de Deus. Quando o sumo sacerdote perguntou, diz-nos, conjurou com juramento, se tu és o Filho de Deus, Jesus disse, sim, eu sou. E de agora em diante vereis o Filho do Homem assentado à destra. E aqui claramente, Apocalipse 2:18, isso diz, o Filho de Deus. Quando o Filho de Deus fala, nós temos que ouvir, porque afinal de contas ele é o Filho de Deus. E continua, que tem os olhos como chama de fogo. Seus olhos são como chama de fogo, nada escapa diante dos seus olhos, né? A sarça ardia como chama de fogo. Aqui os olhos dele são como chama de fogo. Isso diz aquele que tem os olhos como chama de fogo. E os pés semelhante ao latão reluzente, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a latão reluzente. Ora, vamos ouvir o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Continuando, Apocalipse 3:1, agora a igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz, vamos ver quem é que diz, o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, repete, as 7 estrelas, mas diz que ele tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, a plenitude do Espírito. O número 7 também é um número completo, ele tem os 7 Espíritos, ele tem a plenitude do Espírito. Continuando, Apocalipse 3, verso 7, ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz, vão ouvir o que isto diz,
o que é santo. Ele é santo. Ninguém é santo como ele. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro. Ele é santo, ele é verdadeiro, tudo que ele fala é a verdade. E continua, o que tem a chave, Davi. Apocalipse 1,18 diz que ele tem a chave da morte e do inferno. Mas Apocalipse 3,7 diz que ele tem a chave de Davi, a chave da casa de Davi, a chave de Davi, do reinado de Davi, ele a tem. E o que abre e ninguém fecha. Quando ele abre, ninguém fecha. Ele tem as chaves, ele abriu e ele põe uma porta aberta diante de nós, ninguém pode fechar. O que abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. E fecha e ninguém abre. Que poder tremendo tem aquele que diz essas coisas, não é? Jesus está falando, ele abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Então isso diz aquele que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Vamos continuar essas revelações de Jesus, aquele que diz, não é? Apocalipse 3,14, ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isso diz o Amém. Jesus é o Amém, a palavra Amém quer dizer assim seja, é a confirmação de tudo. Isso diz o Amém, mas continua, a testemunha fiel, a testemunha fiel. Jesus é a testemunha fiel. Não só é a testemunha fiel, é também a testemunha verdadeira. Era preciso duas testemunhas, tá aqui duas testemunhas. Ele é fiel e ele é verdadeiro, testemunha fiel e verdadeira. E não para aí, o princípio da criação de Deus, antes que fosse toda a criação, não é que ele foi criado, não, ele é o princípio da criação de Deus. Antes de haver a criação, lá estava ele, como diz João 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, por isso que ele é o primeiro e último, não é o primeiro e último. Olha como ele tem autoridade, são 18 frases aqui no apêndice número 3, apêndice 3, 18 frases de Jesus, e se você for com mais cuidado, você vai achar mais. Ele é Jesus, a resplandecente estrela da manhã, mas só em relação às 7 igrejas, nós temos, isso diz, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais, primeiro e último, foi morto e reviveu, tem a espada aguda de 2 gumes, o Filho de Deus, os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente, tem os 7 Espíritos de Deus, o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre, o Amém, a testemunha fiel, a testemunha verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha, com esses 18 títulos, será que Jesus merece ser ouvido por nós? Será que tem alguém mais forte, mais poderoso do que ele? Por isso, quando ele fala, nós temos que estar atento. Olha só, são 18 frases, 18. Tem na sua destra as 7 estrelas. Anda no meio dos 7 castiçais, primeiro e último, tudo começa nele, tudo termina nele. Foi morto, mas reviveu, está vivo para todo sempre. Tem a espada aguda de 2 gumes, o Filho de Deus, os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente. Que poder, que maravilha esse Jesus, não é? Tem os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus, é santo, é verdadeiro,
que tem a chave, não só a chave da morte e do inferno, mas a chave da vida. Aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O amém, a testemunha fiel, a testemunha verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele merece ser ouvido quando ele fala. Por isso que Jesus tem autoridade para falar e nós temos que nos submeter àquilo que ele diz. Apêndice 3. Atlas da visão panorâmica do Apocalipse. Só nesse apêndice 3 há um estudo bíblico maravilhoso. Mas não para aí. Nós temos o apêndice 4 e também temos o apêndice 5. Os 2 próximos vídeos para você. Próximo vídeo, o apêndice 4, revelações do Apocalipse. E depois o 5, a volta de Jesus no Apocalipse. Não perca os próximos vídeos. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus.